Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começaram a caçoar, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual o rei que, ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? E se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz? Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no capítulo 14 do Evangelho de São Lucas, do versículo 25 até o 33. É importante notar que o Evangelho, ele começa dizendo assim: grandes multidões acompanhavam Jesus. Por que essas grandes multidões estavam acompanhando Jesus? Estavam indo atrás de Jesus? Simplesmente porque eles viram que Jesus estava curando as pessoas. Jesus estava expulsando os demônios. Jesus tinha ressuscitado algumas pessoas. Lembremos lá daquela mulher que estava entrando na cidade de Naim, levando o filho para o cemitério junto com uma multidão, com algumas pessoas. E Jesus falou para a mulher: não chores. Ele teve compaixão. E aí ele tocou naquele morto, naquele esquife lá, naquele caixão. E aquele jovem, ele levantou, ele foi ressuscitado. Era uma mulher viúva. E além de viúva, o único filho que tinha. Ela estava só, Jesus foi lá e ressuscitou. Então, por causa disso, as pessoas estavam indo atrás de Jesus. Mas vejam só, eles estavam indo atrás de Jesus não porque eles estavam vendo na pessoa de Jesus o Verbo encarnado. Eles não viam Jesus ainda como Deus, perfeito homem e perfeito Deus. Eles viam apenas um homem que estava fazendo grandes coisas, grandes prodígios, um grande taumaturgo. Então a multidão ia atrás, porque é assim. Geralmente as pessoas, elas vão assim, atrás daquilo que vai ajudar ela nas suas dificuldades. Ah, está aparecendo Nossa Senhora em tal lugar, vai ter milagres lá, aí a pessoa vai. Ah, tem uma pessoa lá que está agora expulsando os demônios, as pessoas vão. Ah, tem uma pessoa lá que está fazendo grandes milagres, as pessoas vão. Só que as pessoas precisavam ir atrás de Jesus como o Senhor, como Salvador. Às vezes eu digo assim, e se Jesus não curar? As pessoas acabam se decepcionando. E me desculpa dizer, aí parte para o espiritismo, parte para as falsas religiões, vão para outros lugares, às vezes até decepcionados, porque Jesus não fez a cura. E na verdade o que Jesus quer é a nossa salvação, Ele veio nos redimir.
era preciso que Jesus morresse na cruz e derramasse o sangue por cada um de nós. Aí Jesus, diante dessa multidão, a ele fala: se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, irmãos, irmãs, e até a própria vida, não pode ser meu discípulo. Lembremos que o primeiro mandamento diz o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas. Deus em primeiro lugar. Deus muito mais do que o meu pai, do que a minha mãe, do que meu irmão, do que minha irmã. Deus muito mais do que meu amigo, minha amiga e assim por diante. Deus sempre em primeiro lugar. E aí Jesus, ele disse que além de haver essa renúncia, porque nós precisamos renunciar ao mundo para colocar Jesus em primeiro lugar, ele agora diz, com sofrimento. E aqui entrou mais uma questão. Além de haver renúncia, é preciso entender que seguir Jesus não significa que nós não vamos passar por sofrimento. Se eu fosse observar a minha vida, quantos sofrimentos eu já passei. E você também, olha a sua vida para você ver se você não passou por muitos sofrimentos. Depois que você passou a seguir nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se depois de você ter renunciado aos bens, renunciado às pessoas, aqui renunciar às pessoas não significa que você não vai amá-la, não significa que você não vai ajudá-las, mas é preciso entender que Deus está sempre em primeiro lugar. Então, depois de você ter renunciado, e vem agora as dificuldades, os problemas, significa também que você está no caminho. Infelizmente, no protestantismo, eles vão dizer o seguinte, que uma vez que você levantou o braço para Jesus e aceitou Jesus como seu único Senhor e Salvador, você não vai ter mais problema. Mentira! É mentira pura! Se você está pensando que você vai seguir Jesus e você não vai passar por dificuldade, é mentira! Nós só não teremos dificuldades no céu. Não é porque você que é casado, aí você agora começou a participar do encontro de casais e está tudo maravilhoso agora participando, que vocês não vão ter problema, vai ter. Não é porque aquele padre agora que está procurando ser fiel, né? Porque tem padre que não é fiel, que não vai nessa fidelidade toda. E eu até reze por mim, porque uma vez que eu estou falando isso, eu não estou dizendo também que eu sou o bonzão, não. Rezem por mim também. E aí, porque agora está sendo fiel, não vai passar por dificuldade? É agora que virá. É por isso que o pessoal diz assim, depois que eu comecei a seguir Jesus, eu comecei a passar por dificuldade. Na verdade, as dificuldades já estavam aí, é você que não tinha percebido. Porque seguindo Jesus ou não, as dificuldades virão. Entenda isso. Só que nós precisamos passar por essas dificuldades tendo Deus, com Deus. Vejam o que Jesus diz assim, se alguém vem a mim, mas não consegue... Não, é o de baixo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. É o versículo 27. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Só que Jesus está dizendo que carregar a cruz é com Ele. Ele também carrega a cruz. Ele já carregou a cruz. Por isso que a igreja, muito sábia, ela nos recomenda a meditar a paixão do Senhor. E quando nós meditamos a paixão do Senhor e vendo os sofrimentos de Jesus, aí nós vemos que a nossa vida é assim. Eu já me conformei e uma coisa eu sei. Enquanto eu estiver nesse mundo, com dificuldade ou não,
Estando com Deus, eu passarei por dificuldade. Agora eu estou na luta para ganhar o céu. Aí sim, aí lá no céu não haverá problema. Mas aqui, agora você faz a escolha. Você quer sofrer com Cristo ou você quer sofrer sem Ele? Sofrer junto com Cristo significa se submeter, colocar-se nas mãos dele e pedir força a ele para caminhar. Sofrer sem Cristo é deixar Deus de lado, é blasfemar, dizer que Deus não é nada e fazer o caminho. Na primeira situação de caminhar com Jesus, teremos o céu. Sem Jesus, iremos para a condenação eterna. Deus me livre. Sofrer aqui para depois sofrer de novo? Ah, não dá, né? Não dá. Então, vamos sofrer junto com Jesus, vamos amar Jesus, que sofreu primeiro por nós, e vamos ser fiel a Ele, e depois só alegria. Aí, aqui nos últimos versículos, Jesus vai recomendar para que nós possamos então parar e pensar, o que é que você quer? Eu já me decidi. Eu estou no caminho da renúncia, uma luta constante. Eu estou passando pelas dificuldades, mas minha escolha é Jesus Cristo. Qual é a sua escolha? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.